Minha irmã, meu irmão, concluído o tempo pascal, a liturgia retoma o tempo comum, permeado de algumas solenidades dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Há também, neste tempo, algumas festas de Nossa Senhora e de santos e santas. Este período é longo e se estende até a véspera do primeiro domingo do Advento, embora seja chamado de tempo comum ou mesmo de tempo ordinário. Todos somos chamados a colher das maravilhas da Palavra de Deus a cada dia. E como nossa intenção é escutar e meditar a primeira leitura da liturgia diária, fiquemos atentos para abrir nosso coração ao que o Senhor vai nos falar. Deixemo-nos educar pela Palavra e supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava a seu lado como mestre de obras, eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Neste domingo, minha irmã, meu irmão, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. A primeira leitura é tomada do livro dos Provérbios, livro que faz parte da literatura sapiencial da Bíblia e contém ensinamentos práticos e profundos sobre a sabedoria, a justiça e o temor a Deus. A sabedoria em Provérbios é personificada não apenas como um conjunto de máximas ou conselhos, mas como uma força vital e essencial para a criação e a vida humana. No contexto desse livro, a sabedoria é vista como uma qualidade de Deus que ordena e sustenta o universo. A figura da sabedoria personificada vai além de uma abstração moral e se torna uma presença ativa no mundo, intervindo na criação e nos corações dos homens. O trecho de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, que acabamos de escutar, fala especificamente da sabedoria como algo que existe antes da criação do mundo, sendo essencial no plano divino. A passagem inicia com uma declaração impressionante sobre a sabedoria. O Senhor me criou como a primeira de todas suas obras, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria personificada é retratada como uma criação primordial de Deus.
Ela existe antes de tudo e faz parte do plano eterno de Deus. Ao afirmar que a sabedoria foi criada antes de qualquer outra coisa, o texto nos lembra que a ordem do cosmos não é fruto do acaso, mas da ação e da sabedoria divina, estabelecendo a sabedoria como fundamento para toda a criação. Nos versículos seguintes, 23 a 29, a sabedoria é descrita como uma participante ativa na criação, envolvida com Deus na formação do universo. A sabedoria esteve presente ao criar os céus, os mares e a terra, estabelecendo a ordem e as fronteiras da criação. A ideia de que a sabedoria desempenhou um papel ativo na criação reflete a convicção de que o mundo não é apenas um produto do poder divino, mas também da sabedoria de Deus, que garante o equilíbrio e a harmonia de tudo o que existe. A sabedoria, então, é vista como um princípio ativo e dinâmico da criação, garantindo a estabilidade e a ordem do universo. A sabedoria também se regozija na criação, pois ela conhece o caráter de Deus e a bondade de tudo o que foi feito. Ela se alegra com o que Deus criou e vê que tudo o que Ele fez era muito bom. Esse prazer da sabedoria em Deus reflete a harmonia entre a obra de Deus e sua sabedoria. Ela celebra a criação não de uma maneira passiva, mas com uma vivência profunda de gratidão e de regozijo pela perfeição do plano divino. Nos versículos finais, a sabedoria se descreve como aquela que estava ao lado de Deus, desde o princípio. A sabedoria, portanto, não é apenas uma característica de Deus, mas uma presença ativa e colaboradora na criação. Ela se regozija com o homem, visto que Deus, na criação, formou o ser humano à sua imagem e semelhança. Essa ideia de sabedoria que se alegra com a criação do ser humano é uma antecipação do plano divino de salvação, que se completaria com a vinda de Cristo. A referência à sabedoria de Deus em Provérbios 8 tem um eco profundo no Novo Testamento, onde Cristo é descrito como a sabedoria de Deus encarnada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, o autor se refere a Cristo como a sabedoria de Deus e o poder de Deus, enfatizando que na pessoa de Jesus, a sabedoria divina se torna acessível e visível para a humanidade. Assim, como a sabedoria de Provérbios estava presente na criação, Cristo, em sua encarnação, é a manifestação máxima dessa sabedoria, que veio para restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. Em tempos de desafios sociais, políticos e ambientais, é essencial que a Igreja busque na sabedoria de Cristo as respostas para os problemas do mundo. A sabedoria divina refletida em Cristo nos ensina a buscar a verdade, a justiça e a paz. Ao reconhecer Cristo como a sabedoria de Deus, a Igreja deve ser um farol de luz, guiando os fiéis a viverem segundo a ordem divina estabelecida desde a criação, promovendo uma vida em harmonia com Deus, com os outros e com a criação. Além disso, a sabedoria que Cristo nos oferece nos ensina a verdadeira humildade e serviço. Em um mundo que muitas vezes exalta o poder e o ego, a sabedoria divina nos chama a uma vida de serviço, em conformidade com o exemplo de Cristo, que, sendo a sabedoria encarnada, veio para servir e não para ser servido. Assim, a Igreja é chamada a refletir essa sabedoria em sua missão de evangelizar, promovendo a reconciliação entre as pessoas e com Deus, como Cristo fez através de sua cruz e ressurreição. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.